Vamos falar um pouquinho agora da parte de controle, né, pessoal? Acho que a gente contextualizou bem, tá? Nosso objetivo aqui é falar do controle de corrente do inversor, tá? Vou assumir uma topologia 2 níveis, mas sem muita perda de generalidade, ok? Porque no final das contas, assim como vocês fizeram na disciplina para outros conversores, a gente está interessado em controlar o valor médio da corrente. Então eu estou preocupado com a tensão média que está sendo sintetizada na saída desse inversor. Na média, né, o PWM vai impor para a gente uma tensão, e essa tensão é que vai dar o drive na corrente, que é o que nós estamos interessados em controlar. Então, em inversores, né, que a gente fala que eles são inversores seguidores de rede, tá bom? Que vai ser nosso foco aqui hoje. Esse equipamento, ele injeta corrente na rede, tá? Então, apesar de ser um inversor fonte de tensão, essencialmente nós estamos preocupados em controlar a corrente de saída, ou a corrente de saída do inversor, né? Quando é filtro LCL, a gente tem duas opções. E vocês vão perceber que isso é um grau de liberdade interessantíssimo, tá? A gente poder controlar ou a corrente do indutor de dentro ou a corrente do indutor de fora. Né? E aí vai ter pessoas que vão preferir uma coisa, vai ter pessoas que vão preferir outra, né? E, logicamente, cada técnica vai ter suas características. Bem, pensando em dinâmica média, nós vamos desprezar inicialmente os efeitos dos harmônicos de comutação. Eu estou preocupado em controlar a corrente média. A gente não controla a ondulação. A ondulação é consequência do ponto de operação do equipamento. Bem, isso é coerente se a gente pensar no modulador PWM, né? Se fosse um controle de esterese de corrente, a gente não ia estar falando de nada disso aqui. Na esterese de corrente, você controla o valor instantâneo da corrente de saída, baseando-se no estado de comutação das chaves. Não tem PI, não tem nada disso, né? Mas nós não estamos pensando no controle por esterese hoje. Bem, então o inversor, né, ele sintetiza uma tensão na saída para dar um drive na corrente. Se eu pensar num modelo médio, teria uma tensão média de saída, indutor do lado do conversor, indutor do lado da rede, um capacitor, né? Estou pensando no filtro LCL, e a tensão da rede, eu modelei a rede por um equivalente Thevenin. Porque não adianta pensar que a sua rede é uma fonte de tensão, pessoal. A rede sempre tem uma impedância, tá? E vocês vão perceber que essa impedância pode afetar a estabilidade do nosso controle. Tá? Então isso é muito importante num cenário de redes fracas, onde a gente tem uma grande penetração de fontes de energia renovável. Então nós já vamos pensar na rede como um Thevenin. Poderia ter um modelo melhor de rede? Poderia, mas para os fins de controle, visto de controle, nós vamos utilizar esse equivalente de Thevenin. Beleza. Pode ser que tenha alguém aqui na turma que já teve experiência de trabalhar com esse tipo de controle, né? Uma aproximação muito comum é falar que na frequência da rede, a gente geralmente projeta esse capacitor para ele não ter um consumo de potência reativa muito grande. Então pensa, nesse capacitor, em certo grau, ele está em paralelo aqui com a tensão da rede. E ele tem uma potência reativa associada a ele, né? Logicamente. Né? O filtro pode ter um consumo, ou pode ter uma potência reativa, pode fornecer potência reativa para a rede, não seria um consumo de fato, mas existe uma potência reativa associada a esse capacitor. Para minimizar essa potência reativa, uma das formas é trabalhar com um capacitor pequeno aqui, né? E também no projeto dos indutores. Então é muito comum a gente assumir que na frequência da rede, esse capacitor praticamente não existe. Tá? E aí a gente ficaria com um filtro muito parecido com um filtro indutivo, né? Você teria uma indutância equivalente, que seria a soma das duas indutâncias, e uma resistência equivalente, que seria a soma das duas resistências. Até aí tá tranquilo? Esse raciocínio ficou claro para vocês? Se ficou, a gente pode pegar aquelas equações dinâmicas desse sistema, a gente pode fazer as equações diferenciais por fase, depois fazer uma transformação de Q, né? E chegar nesse modelo do inversor. Aí, nesse momento, pessoal, eu pergunto o seguinte: esse modelo em coordenadas síncronas do inversor, tá? Ele é conhecido de vocês? Eu posso partir do pressuposto que ele é conhecido? Vocês viram isso aqui pelo menos uma vez na vida? Então, a gente tem a dinâmica de eixo direto, a dinâmica de eixo de quadratura. A gente tem aqui a resistência e a indutância, que seria o equivalente à soma das duas, né? Mas a gente tem o termo da tensão da rede. Né? Perceba que essa tensão se opõe a essa. Para você impor corrente aqui, você tem que vencer a tensão da rede. Mas aparece um termo de acoplamento, que é consequência, né, da transformação de Park. Né? Então, pessoal, essa equação aqui, tá tranquilo? Posso partir do pressuposto que ela é conhecida nossa?
Ok. Vou assumir que sim, se lá no final alguém se perder, me fale, eu tenho uns slides extras que mostram o passo a passo da obtenção desse modelo. Bem, temos uma equação dinâmica da dinâmica média do sistema. Perceba que a gente tem, basicamente, um termo aqui de acoplamento. O eixo de quadratura afeta o eixo direto e o eixo direto afeta o eixo de quadratura. E nós temos o termo da tensão da rede, que é uma perturbação essencialmente constante ali, a não ser que você pense durante um afundamento de tensão e tal. Mas a tensão da rede, você mede ela. A corrente, você também mede ela. Então, são perturbações que a gente consegue compensar de uma maneira bastante simples. É uma compensação que você compensa diretamente. Por exemplo, se você sabe que vai cair lá no seu banco, lá, você vai ter um cheque lá, né? Que vai depositar lá, ele vai entrar lá na sua conta no dia 10. Então, você sabe que você vai ter que depositar o mesmo valor na sua conta antes do dia 10 para que você não fique no vermelho. Aqui é a mesma coisa. Você tem uma perturbação que você conhece. Então, basta você somar ela na saída do controlador e ela vai ser compensada. Então, é uma questão que a gente consegue resolver nesses inversores conectados à rede de uma maneira muito mais simples do que em acionamentos elétricos. Porque em acionamentos elétricos, a perturbação é o conjugado de carga. E muitas vezes muitas vezes não, na maioria esmagadora das vezes, você não tem esse conjugado de carga. Ah, professor, não poderia medir, não? Bem, existem torquímetros, mas o preço de um torquímetro geralmente é o preço do acionamento elétrico. Então você tem torquímetros aí na faixa de 20 mil reais, né? Num acionamento elétrico, muitas vezes vai ficar 5, 6 mil reais. Então não faz sentido nenhum, né, medir essa perturbação. E aí lá a gente tem outras estratégias, né? Para poder trabalhar com isso, trabalhar na rigidez dinâmica do controle, por aí vai. Bem, então como a gente tem uma planta, né? Se a gente pensar que a perturbação ela está sendo compensada, a gente tem uma planta de primeira ordem, pessoal. Então, a gente fez aqui uma redução de ordem do filtro. A gente pensou que esse capacitor ele não afeta, então eu tenho uma dinâmica de primeira ordem. E, meu camarada, calcular um PI para uma planta de primeira ordem é uma tarefa que a gente consegue fazer. Então, a gente consegue fazer uma alocação de polos ou algum outro método e ter uma boa resposta, né, transitória, desde que você tenha uma planta de primeira ordem. Né? Então, poxa vida, muito bom, consigo alocar um polo, né? Se vocês ousarem calcular esses controladores, vocês vão chegar em expressões com essa cara aqui, né? Mas na hora que você implementar, talvez você vai ter algumas surpresinhas, tá? Porque na prática não é tão simples assim, tá? Bem, vamos entender por quê. Bem, aqui nós temos a estrutura, então, de controle que a gente poderia fazer, né? No caso daquele inversor, eu vou focar no controle das correntes, ok? Você poderia controlar a potência reativa, você poderia controlar a tensão do barramento CC do inversor aqui, né? Basicamente é fluxo de potência ativa e reativa que você faz, né, em eixo direto e quadratura, né? Aqui nós temos aqueles termos de desacoplamento, olha que legal. Então, na dinâmica do sistema, né, o VD entra negativo e o termo de acoplamento do IQ entra positivo, entra aqui com outro sinal, e a gente acaba compensando esses termos aqui, né, no diagrama de blocos. Então, a gente mede as perturbações mesmo e soma e utiliza um controlador PI, né, que vai lidar com o erro de corrente. Nosso foco hoje é no controle de corrente. É onde nascem grande parte das instabilidades. Existem sim instabilidades associadas à malha externa, mas não vão ficar para uma outra discussão, tá bom? Então hoje nós vamos focar nas malhas internas. Bem, por que a tarefa não é tão simples assim? Porque o controle de um inversor desse tipo ele é digital. Então, na maioria esmagadora das vezes, a gente faz isso dentro de um microcontrolador, ou a gente faz dentro de um DSP, né? E isso faz com que o nosso controle ele tenha alguns atrasos associados à implementação. Então, no caso, nós temos a nossa planta, no caso, nosso sistema inversor mais filtro LCL, e nesse mundo aqui, a corrente elétrica e a tensão dá choque. Então, se você encostar no cabo, você vai tomar um choque, né? E a corrente vai prover um aquecimento do cabo. À medida que você amostra os sinais, o que você tem aqui são sinais digitais, são números. Então, desse lado aqui do controlador, você não toma choque, do lado de cá, você toma choque. Para poder amostrar, nós temos sensores, podem ser sensores de corrente, sensores de tensão. Tem várias tecnologias, você pode usar um shunt, você pode usar um sensor efeito Hall, então você pode usar um amplificador operacional isolado. Então vai depender um pouco, né, do custo que você está disposto a pagar e das
vamos dizer assim, funcionalidades e precisão que você quer para sua medição. Então, ela tem que ser isolada ou não precisa ser... a gente precisa de uma faixa de passagem alta ou não, né? A gente está preocupado com o custo dessa aplicação ou não, e por aí vai. Então, a tecnologia vai depender um pouco dessas perguntas que a gente acabou de fazer. E a gente tem um atuador que é o PWM propriamente dito. O nosso controlador calcula as tensões de referência, isso passa por um modulador que calcula os sinais de gate dos interruptores. A gente tem um gate driver que conecta aqui entre o emissor e o gate do dispositivo, ou o dreno e o gate se você estiver usando MOSFET. E isso vai fazer com que os interruptores abram e fechem e comandem a corrente. Então, um ponto interessante dessa questão é quando a gente faz a amostragem sincronizada, tá? O que é essa amostragem sincronizada? Basicamente, a gente tem uma tensão que vai ser aplicada pelo nosso conversor. Essa tensão ela é originada de um PWM, né? Esse PWM tem uma onda triangular, né? Geralmente o pico dessa triangular vai estar centrada com esse pulso aqui. E essa tensão, se você aplicar ela numa indutância, isso vai dar um drive na corrente. Então perceba que quando a tensão é positiva, a corrente está aumentando linear. É exatamente a equação do indutor, né? L de dt é igual a tensão, então a corrente sobe numa reta. E se você retira a tensão, a sua corrente também decai linear. Né? Ou se aplica uma tensão negativa, né? Na verdade, que é o que o inversor faz. Então, na hora que você aplica tensão positiva, a corrente aumenta, na hora que você aplica tensão negativa, a corrente cai. E a gente tem uma ondulação. Vocês estão vendo claramente que a gente tem um valor médio de corrente, mas a gente tem uma ondulação nessa corrente. Se a gente amostra sincronizado, ou seja, se eu tomo a decisão de amostrar nesse ponto aqui, ó, ou nesse ponto, o que eu quero que vocês percebam é que a gente vai cair exatamente no valor médio da corrente. Ou seja, você já vai ter a corrente média sem ter precisado fazer nenhuma filtragem, nenhum artifício, né, para poder eliminar a ondulação desse sinal de alta frequência. Né? Então, quando a gente olhar a corrente que está chegando no nosso controle, você vai ter essa corrente aqui descrita em preto. Vai ser uma corrente que, se o valor médio está estável, está em regime permanente, a sua corrente também vai estar em regime permanente. Agora, se você não amostra sincronizado, ou seja, se você amostra aqui, depois você amostra aqui, depois você amostra aqui, você vai mandar um ruído para dentro do seu controle. Olha que interessante. E, logicamente, se você está mandando ruído para dentro do seu controle, você vai ter uma performance pior. Por esse motivo, grande parte dos DSPs eles já têm um sistema para fazer sincronismo entre a amostragem e o PWM. Existem geralmente 3 esquemas que são os esquemas que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui, esses diagramas aqui, essas imagens aqui, elas são para descrever esses esquemas. Então, aqui a gente tem a nossa corrente real, e quem deu o drive nela, né, foi um sinal aqui nos transistores, nos IGBTs, e logicamente está associado a uma onda triangular do PWM e uma razão cíclica. Na técnica SPWM Start, né, a gente amostra, por exemplo, no vale da portadora, faz a conta do controlador, então calcula o PI, faz o sincronismo com a PLL, mede tensão, mede corrente, tensão de barramento, calcula os PIs, compara com a referência, usa os termos de desacoplamento, e aí você vai ter uma tensão que o seu inversor tem que sintetizar. Mas você só atualiza no próximo instante de amostragem. Então, o que eu quero que vocês percebam é que a gente vai ter um pulso perfeitamente simétrico, ele fica simétrico em relação a triangular, e desde o momento que você amostra até o momento que você sintetiza a tensão, você tem um atraso. Tem um atraso de implementação aqui, de um período aqui, da nossa triangular. Ela foi de baixo para alto para baixo, um período. Né? Então, nessa técnica, a gente tem um atraso associado à implementação do controle, e esse atraso é de um período de amostragem. Então, se você amostrou aí, por exemplo, em 10 kHz, né, você vai ter aí uma fração, alguns microsegundos, né, de atraso de implementação do seu sistema. Logicamente, essa é uma das formas de fazer. Uma segunda forma seria a gente, por exemplo, amostrar num pico
e atualizar no vale. Tá? Quando a gente faz isso, o pulso ainda continua simétrico, mas agora o seu atraso entre a amostragem e a atualização é só meio período de amostragem. Legal, né? Só que aí você percebe que você faz a conta e o microcontrolador descansa, tá vendo? Depois ele faz a conta de novo. Em comparação com a primeira, tem 2 pontos que vocês têm que prestar atenção. O primeiro é que, nesse caso, o seu processador ele tem que ser 2 vezes mais rápido. Então, ele tem que ser capaz de executar todo o controle na metade do tempo. Se antes você tinha, por exemplo, 100 microsegundos para fazer a conta, agora você tem só 50 microsegundos, tá? Quando você faz essa técnica. E por que descansa? Porque, por exemplo, você pode usar essa parte para executar o controle e essa parte para rodar, por exemplo, as suas rotinas de proteção ou controlar outro conversor. Então, a gente geralmente faz isso quando o microcontrolador nosso já está ficando no limite da operação dele e ele não consegue executar todo o código de controle ao mesmo tempo. Então, você pode falar com ele, executa só essa parte agora e executa a outra parte num segundo momento. Então, por exemplo, você não precisa rodar a proteção ou atualização da sua interface em homem-máquina ao mesmo tempo que você faz o controle de corrente. Você poderia fazer em instantes diferentes. Então, seria uma alternativa. Uma terceira e última alternativa seria o caso em que você vai executar o controle em todos os semiciclos. Então, você amostra no vale, executa, atualiza, amostra no pico, executa, atualiza. Então, nesse caso, você estaria utilizando, estressando o máximo o seu DSP, né, ou o seu microcontrolador, ele tem que trabalhar o máximo possível, né, o tempo todo ali executando o controle. Né. Nesse caso, a gente vai ter um PWM assimétrico, porque como ele atualiza no pico e no vale, o pulso não fica simétrico aqui em cima, né? Ele muda no meio do caminho. Mas a gente vai ter a maior velocidade e a maior capacidade desse PWM de controlar a corrente. Né? Exatamente porque você está mostrando o valor médio 2 vezes. Então, seria uma técnica em que, se você conseguir fazer, você vai ter um melhor desempenho do ponto de vista de não ter tanto atraso, né? Em termos dinâmicos. Mas olha que legal, pessoal. Isso é importante a gente perceber que o jeito que você implementa vai afetar seu modelo dinâmico. Por quê? Porque a gente tem atrasos diferentes. Atrasos diferentes vão impactar na resposta. E vai impactar drasticamente, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bem, aqui eu só chamo a atenção, né, que quando a gente fala do filtro LCL, né, apesar da gente modelar ele por aquele sistema lá de primeira ordem, ele tem uma frequência de ressonância, tá? Se você pegar a função de transferência da tensão que o inversor aplica para a corrente de saída, por exemplo, a gente tem essa função de transferência. Tá? O que essa função de transferência aqui, esses 3 gráficos mostram? Eu estou considerando a resistência dos indutores por meio de uma relação X sobre R. Então, para você aí que lembra de CEP, né, é muito comum a gente definir essa relação X sobre R, né, lá para definir parâmetros de transformadores, de geradores, por aí vai. Estou usando o mesmo parâmetro para definir para indutores. O que é legal você perceber na função de transferência do filtro. Aqui você tem uma queda de 20 dB por década. E depois da ressonância, é que a gente tem uma queda de 60 dB por década. Então, isso seria para a função de transferência dessa tensão, que é a tensão do PWM, para a corrente da rede. Bem, se você quer filtrar muito bem os harmônicos de comutação, eu gostaria que vocês concordassem comigo que a frequência de comutação tem que estar por aqui afora, né? Aqui na frente. Para que você aproveite os 60 dB por década e tenha uma maior atenuação. Já aqui para baixo, ele comporta muito bem como primeira ordem. É aquele equivalente que a gente fez de desconsiderar o capacitor. Né? Então, quando você desconsidera o capacitor, você vai ter quase que uma primeira ordem aqui, até a frequência de ressonância. Depois da frequência de ressonância, ele comporta como terceira ordem. Isso aqui ficou claro, pessoal? Quando você tem um maior X sobre R, você tende a amortecer um pouquinho a ressonância. Talvez não está tão visível aqui pelo gráfico, talvez eu fui infeliz pelo zoom, mas você percebe que tem uma ressonância ideal quando você está com X sobre R igual a zero, teoricamente ele iria até o infinito, mas quando você tem um X sobre R maior, a gente amortece ele um pouco, limita um pouco essa ressonância.
Aqui a gente tem uma outra função de transferência, porque algumas vezes as pessoas gostam de controlar a corrente de dentro. Tá? Depois a gente pode discutir por quê, né? Quais seriam as vantagens e desvantagens de controlar a corrente de dentro ou a corrente de fora. Quando você controla a corrente de dentro, aí você tem essa função de transferência. E ela não fica terceira ordem, tá? Ela tem uma antirressonância e uma ressonância, que está associada à ressonância do filtro e à interação desses dois caras. Então aparece uma antirressonância também. Mas ela fica primeira ordem, antes e depois. Tá? Então aquele 60 dB por década, ele só aparece quando você olha da tensão do inversor para a corrente da rede. Que de fato é o que a norma está preocupada, é o que o seu equipamento vai ser certificado, é pela corrente de fora. Tá bom? Mas você pode tomar a decisão de controlar a corrente de dentro, dependendo da situação. Logicamente, essas funções de transferência, né? Eu poderia até dar um exercício para vocês aqui, para deduzir ela aqui, mas eu acredito que a gente ia ficar um tempinho bom aqui, não duvidando do potencial de vocês, mas porque realmente a função de transferência é bem grande. Basicamente, nós temos aqui o termo lá de terceira ordem, mas na função de transferência que relaciona a corrente de dentro, né, e a tensão do inversor, aparece dois zeros aqui em cima, e é por isso que mesmo depois da ressonância ela acaba ficando com uma característica ali de primeira ordem. Já a função da tensão do inversor para a corrente da rede, a gente anota uma função de transferência de terceira ordem. Né? Então, se você quisesse projetar esse PI, se você quisesse ser bem detalhista, você teria que lidar com essa função de transferência cabeluda aí. Eu gosto de mostrar esse esquema aqui, pessoal, porque muitas vezes a gente toma a decisão, né, de fazer essa simplificação aqui atrás, né, que basicamente o que você está fazendo é tentando buscar um polo dominante do seu sistema. E aí, eu particularmente, eu gosto muito de modelagem analítica, modelagem matemática. Principalmente porque quando você prova alguma coisa matematicamente, e essa matemática está correta, logicamente, é muito difícil de você refutar, porque a matemática ela é meio que um dos graus máximos de abstração que a gente consegue ter. Né? E uma das formas da gente fazer isso é utilizar uma ferramenta matemática que é o aproximador de Padé. Então, o aproximador de Padé, muitas vezes a gente associa ele a fazer um modelo do atraso de transporte lá em controle, mas, na verdade, o aproximador de Padé é uma ferramenta matemática para aproximar, né, qualquer função por uma razão de polinômios. Inclusive essa função toda estranha aqui. Se a gente fazer o aproximador de Padé dessa função, e considerando, né, um modelo de primeira ordem, né, seria basicamente fazer uma série de Taylor, alguma coisa do tipo, a gente chega basicamente numa função de transferência de primeira ordem. Né? Ela não é exatamente, né, a soma das resistências e a soma das indutâncias. Aparece esse termo aqui adicional. Mas eu chamo a atenção que da mesma forma que vocês fizeram lá modelo de pequenos sinais, esse aqui é um termo de ordem maior. Perceba que ele é resistência ao quadrado, vezes a capacitância, e aqui a gente também vai ter uma ordem de resistência ao quadrado. Então, como ele é um termo de ordem bastante elevada, um modelo muito bom de baixa frequência dessa função de transferência seria aquele 1 sobre LS mais R, que a gente já está lidando com ele há bastante tempo. Interessante, né? Ok. Para a gente poder, então, ajustar o controlador de corrente, bem, a gente já fez o modelo da planta. Então, a gente tem uma planta, a gente tem o atraso e a gente tem o controlador. Então, como a gente já modelou a planta, a gente vai usar essa função de transferência aproximada, né? A gente só tem que modelar agora o atraso de transporte. Né? Esse atraso, ele tem duas contribuições, pessoal. Né? A primeira contribuição é aquele atraso de implementação. Tá? Que a gente amostra agora e atualiza só no próximo ciclo. Por exemplo, um período de amostragem. Poderia ser diferente. Né? Poderia ser uma fração do período de amostragem. É o que esse termo aqui está modelando para a gente. Um atraso de transporte é E a menos S tal. Né? Então, eu estou considerando que pode ser uma fração do período de amostragem. Por quê? Porque tem técnica que é a metade, né? Você amostra e atualiza, né, na metade ali do período ali que você tem ali de computação, na verdade. Né? Mas você tem que sintetizar a tensão na saída. Se a gente pensar que sintetizar, né,
um PWM não seria um segurador de ordem zero. Ele só seria um segurador de ordem zero se você tivesse com razão cíclica máxima. Mas se você pensar num segurador de ordem zero, que eu estou representando aqui, um sinal e o segurador de ordem zero, na média é como se você tivesse um atraso aqui. Vocês conseguem perceber isso? É como se essa escadinha que a gente está desenhando aqui, ela tivesse atrasada em relação ao sinal original? Uhum. Alguém? Beleza. Se isso aqui é um período de amostragem, né? Logicamente, um modelo mais preciso para isso seria a função de transferência de um segurador de ordem zero. Mas, se a gente pensar que isso aqui está atrasado mais ou menos meio período de amostragem, eu poderia fazer algumas aproximações. Então, eu poderia falar que isso aqui é mais ou menos meio período de amostragem. E se eu juntar com esse cara aqui, né, a gente teria mais ou menos um delay desse tempo tal D, que seria 1,5 período de amostragem. Então, por que 1,5? Para isso ficar claro. 1,5 porque eu estou assumindo que eu estou na tela técnica, que eu amostro no vale e só vou atualizar no outro vale. Então, dá um período de amostragem só de implementação. Mais meio por causa do atuador. Então, logicamente, isso é uma aproximação de pior caso. Um modelo de um PWM, se você quiser ser bem preciso, não é um segurador de ordem zero. Você tem que incluir a razão cíclica nisso aqui. Quem tiver interesse nisso, eu tenho algumas referências muito boas que fazem até a prova experimental desse modelo, que inclui a razão cíclica e tudo mais. Mas, como a gente está tentando fazer um tuning, a gente está tentando simplificar, então eu vou assumir o pior caso, o caso. Porque quanto maior o delay, pior a nossa vida. Então, vou assumir esse atraso. E a última aproximação, talvez vocês vão me dar um cascudo, é que eu vou aproximar esse delay como uma função de primeira ordem. Porque primeira ordem é muito tranquilo de lidar com ela. Né? Basicamente, o que a gente teria aqui é uma série de Taylor, né, para poder obter aqui o aproximador dessa exponencial. Então, eu vou modelar o meu atraso como uma função de transferência, cuja aqui constante de tempo é 1,5 tal S. Né? Então, essa seria, né, a consideração para modelar o delay. Se a gente fazer isso, né, nós vamos ter esse diagrama de blocos, então, para ajustar. A gente tem a nossa planta de primeira ordem. E o nosso controlador é um controlador PI. Vou fazer uma alocação de polos, tá? Na alocação de polos, né, a gente tenta cancelar o zero do controlador com o polo da planta. Eu vou tentar cancelar essas duas coisas. Para tal, a constante de tempo do integrador tem que ser a constante de tempo da planta. E ainda tem o atraso, que eu vou modelar por uma função de primeira ordem. Se eu cancelar os polos e fazer a função de transferência, a gente vai chegar nesse sistema aqui de segunda ordem. Né? Depende do tal D e da indutância. Beleza? Se você fazer as contas. E se eu ajustar esse sistema de segunda ordem para aquele que CID 0,707, aquele 1 sobre raiz de 2, né, que é nem tão rápido, mas nem tanto sobre esse sinal, a gente consegue chegar nessa expressão do KP. Então, essa aqui é uma expressão que aparece bastante na literatura para o KP, e do tal I é essa expressão, que é a própria expressão da constante de tempo. Tá? Só para vocês saberem, isso aí te dá uma margem de fase de mais de 60 graus. Né? Se vocês trabalharam lá no livro do Erickson, lá, fizeram aquele ajuste dos controladores, vocês vão lembrar disso. E te dá uma margem de ganho aí de mais de 9 dBs. Aí, né? Logicamente negativa, né? Só que a gente está olhando aqui a margem de ganho, não o ganho da função de transferência. Então, agora, para cimentar, né, consolidar isso aqui que a gente fez, eu vou fazer um exemplo. Tá? Esse exemplo ele parte desse artigo aqui. Tá? Caso vocês tenham interesse, depois posso compartilhar com vocês. Né? Que ele faz um ajuste desse filtro LCL, ele considera uma metodologia de projeto. Esse aqui é o ponto de projeto que ele assume, né, para poder fazer o projeto desse filtro. Se vocês tiverem dúvida, depois a gente pode falar um pouco mais disso, do que você precisa prestar atenção. O importante para a gente aqui é ter os valores de indutância e capacitância. Ok? E a gente vai trabalhar com a frequência de comutação aqui de 6 kHz, só para esse exemplo. Tá? E a frequência de amostragem também vai ser 6 kHz.
Muito bem. Eu fiz um exemplo aqui no Plex pra gente, na verdade são 2 exemplos, só para chamar a atenção a alguns pontos legais aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu simulei só os diagramas de bloco do sistema. Então, eu considerei a nossa função de transferência, 1 sobre ls mais r. Considerei aqui o atraso de implementação de um período de amostragem. E no Plex, ele meio que não tem um amostrador ideal. Então, a gente amostra com um ZOH, que inevitavelmente vai colocar aquele meio período de amostragem a mais para a gente. Então, quando vocês quiserem fazer um diagrama de controle no Plex que tenha aquela característica de 1,5 de atraso, essa aqui é a forma de fazer. Tá? Se você plotar depois com um step no MATLAB ou qualquer coisa, dá exatamente a mesma coisa. Tá? Aqui a gente tem nosso controlador PI, tá bom? KP mais KI vezes um integrador, eu discretizei ele aqui por forward mesmo. Aqui só calculando o erro e eu estou dando uma referência, tá bom? E olha que legal, eu vou fazer o step, né? Eu vou dar um step na referência aqui pra gente, de corrente, considerando o atraso e não considerando o atraso, para mostrar para vocês se o atraso é importante ou não. Ok. Aqui eu tenho os parâmetros, então são aqueles parâmetros de indutância. Eu considerei uma relação x sobre r de 40 para calcular as resistências e calculei o controlador Kp e a constante de integração do jeitinho, né, que eu expliquei para vocês anteriormente. Ficou claro, pessoal? Tem alguma dúvida até agora? Então, eu vou simular aqui para gente. Então, o que eu estou vendo? Eu vou ver aqui, em cor vermelha, o step de referência. Eu vou ver a medição da corrente para o sistema que eu estou considerando o atraso e a medição da corrente para o sistema que eu não considero como se o atraso não existisse. Então, aqui a gente tem a diferença das respostas. Então, o que é legal a gente perceber? Em azul, alguém aqui tem problema com cores? É daltônico, alguma coisa do tipo? Então, tá bom. Se a gente não considerar o atraso, a gente esperaria uma resposta de primeira ordem. Tá? E se a gente considera o atraso, a gente tem esse sobressinal. Tá? Então, o efeito do atraso é exatamente afetar a nossa resposta e ela acaba dando uma resposta de segunda ordem. Ah, professor, isso aí é importante? Bem, vamos deixar o KP do nosso controlador mais rápido. A gente quer deixar o controle mais rápido, eu vou aumentar os ganhos. Eu vou aumentar o KP. Tá? Se a gente aumentar o KP, você vai perceber claramente a diferença dos dois. Olha que resposta terrível. Você quer controlar uma corrente de 10 amperes, ela vai lá em 16 quase. Isso aqui é causado pelo atraso. E aí o que é legal? Se você faz as contas sem considerar o atraso e vai lá implementar na prática, você vai ficar com cara de ué. Ué, por que a resposta ficou tão diferente? Bem, porque o atraso ele é importantíssimo. Né? Então ele é importantíssimo mesmo se for um filtro indutivo. Tá bom? Afeta muito a sua resposta. Ok? Então a primeira mensagem que eu quero que vocês tenham aqui é que incluir esse atraso não é que nós estamos sendo vaidosos, tá? Na verdade, incluir o atraso é importante para você ter controle total, né? Ou melhor, você ter uma noção dos seus transitórios durante o funcionamento desse sistema. Ok? Alguém um pouco descrente, né, pode falar, professor, mas eu não quero controlar um filtro indutivo. Eu quero controlar um filtro LCL. Muito bem, você está corretíssimo em se preocupar com isso, porque isso aqui é uma aproximação. Mas quando você montar o seu sistema, vai ser um filtro LCL. Tá? Por esse motivo, eu fiz uma segunda simulação. Eu fiz uma simulação em que eu considero o diagrama de blocos do filtro LCL. Então, nós temos o termo da primeira indutância, nós temos o termo da capacitância, e nós temos o termo da segunda indutância. Tá. Eu também fiz uma coisa legal aqui, tá? Eu coloquei o sistema para controlar tanto a corrente, eu coloquei as correntes tanto de fora, de dentro, quanto de fora do filtro, ou seja, do inversor e da rede, para controlar. E aqui em cima eu estou fazendo o controle da corrente de dentro, a corrente do inversor. E aqui eu estou controlando a corrente de fora, pessoal. Ou seja, estou controlando a corrente da rede. Tá bom? E eu estou comparando também com o atraso e sem o atraso, para ver se isso aí é importante mesmo, e ver se a gente está aqui
discutindo alguma coisa que realmente é importante, ou se a gente está só, né, mostrando uma aplicação. Bem, primeiro, vou simular aqui. Detalhes são os mesmos parâmetros, tá, pessoal? Não estou roubando aqui, tá? Posso passar isso aqui para vocês depois. São exatamente os mesmos parâmetros, o PI está calculado do mesmo jeito. Tá? Bem, inicialmente eu estou considerando o delay e estou controlando a corrente de dentro, a corrente do inversor. A resposta fica instável, pessoal. Olha que problema. Isso aqui é 1 vezes 10 a 30. Significa que o sistema não conseguiu seguir o degrau. Vou simular de novo para ver que não é problema. É problema do sistema. E se eu controlar a corrente de fora? Cara, se você controlar a corrente de fora, a resposta é estável. Ela tem uma oscilação meio maluca aqui, que vocês podem perceber. Ela não é exatamente aquele segunda ordem bonitinho que a gente viu antes, porque um filtro LCL não é igual a um filtro L. Mas a resposta é estável. Tá? E eu estou considerando o delay. Ficou claro? Então, a gente concluiu que a corrente de dentro está completamente instável e a corrente de fora está estável. Tá? E se a gente não considerar o delay? Bem, se a gente não considerar o delay, aquele mesmo sistema que estava instável, ele se torna estável. Então, o delay é importantíssimo. Tá? E se eu pegar agora a corrente da rede, né, antes ela estava estável, ela estava seguindo a referência, e eu tirar o delay, instabiliza. Olha que negócio maluco, pessoal. Imagina o primeiro cara que tentou controlar o primeiro LCL, né, do inversor, e ele se deparou com isso. Tem hora que o delay ajuda, tem hora que o delay atrapalha, e dependendo da corrente que você controla, você tem problema ou não. Né? Por ser complicado desse jeito, né, é que se a gente olhar ali de 2003 ali para frente, você pesquisar controle de filtro LCL, você vai encontrar pelo menos umas 400 referências nesse tempo. Muita gente investigou isso exatamente porque isso é bem problemático. Né? Ficou claro, então, os testes, pessoal? Então, inicialmente, com delay, esse cara estava instável. Sem o delay, ele fica estável. Ou seja, o delay estava atrapalhando esse controle. Mas nesse caso aqui, o delay, ele atrapalha, claro. Ele estava estável e ele ficou instável. Então, tem hora que o delay ajuda, tem hora que o delay atrapalha, dependendo da corrente que você deseja controlar. Conclusões. O atraso de implementação afeta a estabilidade, porque tem hora que ele atrapalha. Mas o filtro em si, na verdade, aquele problema que a gente viu ali, né? Eu passei de um filtro L para um filtro LCL e eu comecei a ver instabilidades, significa que a frequência de ressonância do filtro afeta. E da nossa análise, aparentemente, uma das correntes, seja de dentro ou de fora, é estável. Né? Como existe uma instabilidade, pessoal, significa que você não consegue fazer o controle com aquela estrutura padrão. E aí vão existir algumas alternativas para a gente poder resolver esse problema. A alternativa mais comum é a gente amortecer a ressonância do filtro. Né? Aquela ressonância que gera uma transição de fase muito rápida no nosso sistema, se a gente olhar aqui atrás, essa transição de fase que a gente tem aqui, ela é uma das origens, né? Ela é a origem das instabilidades. Tá? E o delay também, ele gera uma variação de fase. Se você olhar, né, a função de transferência que a gente assume para o delay, ele é uma função de transferência que o módulo dela é igual a 1 e o ângulo muda, né? E ela gera um atraso de fase. Então, também, o delay, por causa desse atraso de fase, ele também afeta a estabilidade. Bem, nossa, professor, e aí, como é que eu descubro se é estável ou se não é estável? Bem, tem alguns trabalhos muito bons, tá? Que investigaram esse problema em detalhes. E eles concluíram que existe essa complementariedade. Então, pelo menos um dos dois controles, ele é inerentemente estável. Tá bom? E esse trabalho aqui é um trabalho muito legal, tá?
se não me engano é de 2016, esse aqui, da onde tem esse gráfico de 2017, na qual eles responderam essa pergunta. Quando que é estável e quanto que é instável? Basicamente, isso vai depender da razão, quando você projeta o filtro, da frequência de amostragem que você está trabalhando e da frequência de ressonância. Tá? Então, se essa razão aqui, ela, por exemplo, for menor que 6, o controle de corrente do inversor é estável e o controle de corrente da rede é inerentemente instável. Se você tiver entre 6 e 3 para essa razão, a gente tem que o controle da rede é estável e o controle do inversor é instável. Né? E, logicamente, isso vai aqui até frequência de amostragem sobre 2, né? Porque, cara, não faz muito sentido a frequência de ressonância ser maior que a frequência de comutação. Então, ela tem que estar abaixo, né, dessa frequência. Esse Fs sobre 2 aí, daqui a pouco a gente pode pensar nele como uma frequência de Nyquist, né? Então, para a gente conseguir ter informação em torno da frequência de ressonância, só se a frequência de amostragem for o dobro dela. Então, seria essa a ideia. Então, para o nosso caso ali, só para vocês saberem, aquele projeto de filtro, ele está com a razão igual a 3. Então, ele está nesse ponto que eu acabei de marcar. Consequentemente, o controle da rede com o atraso, ele é instável, e o controle do inversor é instável, e o controle da rede é estável. Posso voltar na simulação. Seria esse caso, né, com atraso. Esse controle da rede do inversor está instável, e o controle da rede está inerentemente estável. Então, problemão, né? Conclusões que a gente pode chegar e pontos importantes. Apesar de ser estável, o amortecimento geralmente do filtro ele, inerente ali, ele geralmente é baixo. E isso gera um problema, por quê? Porque o inversor às vezes está conectado na rede. E você não sabe a indutância da rede. Se a indutância da rede variar, pode ser que aquele controle inerentemente estável fique instável. Você tem uma baixa robustez. Né? Para o sistema que você modelou, está tudo certo. Mas se ele variar as indutâncias ou as capacitâncias, você talvez não caia numa condição estável. Por esse motivo, a gente faz a seguinte pergunta. Como que a gente aumenta o amortecimento do filtro para tornar esse controle estável na faixa de operação que a gente está interessado? Bem, para fazer isso é que a gente utiliza as tais das técnicas de amortecimento do filtro. Então, apesar de em algumas condições ele ser estável, isso tem uma baixa robustez. Para você aumentar a robustez, você tem que, inevitavelmente, inserir amortecimento. Até aqui eu gostaria de saber dúvidas, comentários, pontos que vocês querem uma explicação adicional, fiquem à vontade. Ô Alan, naquele slide anterior, se eu tô assim imaginando, né, ali para aquela frequência de Fs sobre 6, digamos, seria o pior ponto, tanto se eu quisesse controlar a corrente de fora ou de dentro. Digamos ali num limiar ali perto dessa F sobre 6. Com certeza, com certeza. Você cai no limbo, né? Mas É, perceba, qual que é o limbo? Qual que é o limite entre a instabilidade e a estabilidade? É um sistema completamente oscilatório. Então, uhum, naquele ponto é onde você cai naqueles polos, né? Que eles estão em cima ali do... Na verdade, como a gente pensa discreto, os polos estão em cima do círculo unitário, né? Se a uhum, gente fosse pensar contínuo, eles estariam ali no eixo Y, né? Que é o limite exatamente. entre o lado direito e esquerdo. Ok? Uhum, Ok. A título de curiosidade, tá? Pensando nesse gráfico também, vocês vão perceber que quando a gente faz amortecimento passivo, a gente geralmente opera nessa região. Por quê? Vocês vão perceber que o amortecimento passivo, ele reduz aqueles 60 dB por década. Então, quando você projeta um filtro para amortecimento passivo, você geralmente está nessa região. E quando você projeta um filtro que vai trabalhar com amortecimento ativo, né, se não tem nada que vai reduzir a sua atenuação, você pode trabalhar nessa faixa, né? Dependendo da técnica, esse valor igual a 3, de razão até as 12, é um valor ótimo. Então, dependendo da técnica de amortecimento, você pode também tomar a decisão de projetar seu filtro de forma diferente. Então, por exemplo, se vocês pegarem vários trabalhos da UFMG,
vocês vão perceber que muitas pessoas citam um trabalho lá do Marco Liser, lá de 2003. Então, podem procurar. As pessoas que trabalham com filtro LCL no FMG citam um trabalho de 2003. Esse é um trabalho que projeta filtro para amortecimento passivo. Eu não falaria que seria um melhor projeto quando você consideraria amortecimento ativo. Né? Existem alguns trabalhos mais recentes do mesmo grupo, por exemplo, de 2014, que eles fazem uma abordagem um pouco diferente, né? É até a abordagem que eu uso hoje. E você consegue contemplar isso. Mas sim, você está corretíssimo, FS sobre 6 seria um limiar, né? Onde as técnicas elas ficariam oscilatórias as respostas. Não, interessante, então, entendi. Legal, né? Então é importante a gente ter essa noção, pessoal. A frequência de ressonância que você escolhe tem impacto no seu controle. Em termos da, por exemplo, da estabilidade inerente dele, né? E de qual das correntes é estável. Perfeito? Só uma outra dúvida, eu vi que você separou, na verdade, em 3 regiões, GCF1, ICF2 e ICF3. ICF2 e 3, eu não entendi. Existe uma discussão nesse artigo, que depois você pode procurar, né? Que ele fala que essa região aqui, ela tem características boas para determinadas técnicas de amortecimento, e essa região, ela tem características positivas para outros tipos de amortecimento. Como ele está analisando amortecimento com filtros, no caso ele está usando um filtro NOT, então ele acaba depois investigando quando você está além ou aquém desse ponto. Ah, tá, entendi. Para a gente aqui, né, o importante é a gente olhar os dois primeiros, né, que discute, né, qual das correntes é estável. Perfeito. Muito bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Daqui só isso tudo até agora. Vocês não fizeram a pergunta que eu achei que vocês iam fazer. Quando que controla? Por que controlar a corrente de dentro ou por que controlar a corrente de fora? Bem, pessoal, isso é uma decisão, tá? Não tem como falar o que é melhor, o que é pior, ok? Eu vou falar os prós ali e os contras de cada uma, né? E aí a gente discute, né? Primeiro ponto. Uma das correntes é inerentemente estável. Se uma delas é inerentemente estável, isso é uma vantagem para você. Porque o esforço que você vai precisar ter para tornar esse controle estável, ele não existe. Você pode aumentar a robustez dele, mas estável ele já é. Então você não precisaria preocupar tanto com o ponto da estabilidade, mas você poderia ir mais para a robustez. Então isso, no meu ponto de vista, é uma vantagem. Segundo ponto, quando você controla a corrente de fora, né, você tem controle total da corrente da rede. Que, de fato, é a corrente que você tem que manter a qualidade da energia dela. É a corrente que você tem que manter ali, por exemplo, o fator de potência dentro de uma determinada faixa. Quando você quer dar suporte à rede, todos os requisitos são dados pela corrente da rede. Se você quiser compensar harmônico de uma carga, você já está controlando a corrente de saída. Então, tudo conspira, né, para você ter um controle total da corrente da rede. Né? Contudo, quando você controla a corrente de dentro, você tem uma informação quase direta da corrente dos interruptores. Então, em termos de proteção, né, você acaba tendo uma vantagem quando você controla essa corrente e não essa. Sei lá, acontece um curto aqui, acontece uma falha aqui dentro, você consegue ter essa informação, porque muitas vezes o filtro não está dentro da caixa do inversor. Às vezes eles estão em caixas separadas e tem um cabo que vai fazer essa ligação e tudo mais. Né? Uma desvantagem de controlar a corrente de dentro é o reativo aqui do capacitor. Então, para você, né, ter o reativo aqui nulo aqui na rede, fator de potência unitária, de alguma forma você tem que entrar na referência dessa corrente com o reativo ali do capacitor para que na rede fique com fator de potência unitário. Então, essas seriam aí, né, os prós e contras. Né? Se a gente pensar não ligado à rede, mas num acionamento de motor, né, aí tem um porém muito importante. Se você medir a corrente de fora, é uma vantagem enorme. Por quê? Porque você já vai ter a orientação de campo. Talvez vocês não estão acostumados
acredito que alguns de vocês têm esse conhecimento. Quando a gente faz uma orientação de campo de uma máquina elétrica, é muito importante você medir a corrente do estator dela. Se você mede a corrente de dentro, você não vai ter diretamente a informação do estator e a sua orientação de campo, se você fazer, por exemplo, controle indireto de orientação de campo, a sua orientação de campo vai ficar prejudicada. Então, esse é um ponto importante, né? Quem vende isso, né? Por exemplo, sistemas que trabalham só com filtro LC, com certeza você mede a corrente de dentro, tá? Os fabricantes medem a corrente de dentro. Quem faz LCL, tem fabricantes que medem corrente de fora, né? Tem fabricantes que medem corrente de dentro, né? Se a gente pegar um acionamento da WEG com filtro, eles medem as duas correntes, tá? Eles medem a corrente de fora para orientação de campo e essa corrente de dentro para visa aí de proteção, né? Se tiver algum curto, se tem uma informação direta da corrente da chave e tudo mais. Então, é uma questão mais de decisão mesmo ali quando você vai fazer o projeto, ok? Mas existe sempre a possibilidade de controlar uma das duas. Ficou clara essa parte? Muito bem. Então, aqui a gente ajustou o nosso TI, então agora vamos para a questão dos amortecimentos.